Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Gundim e eu estou aqui no vídeo de hoje para dar sequência à série Os Clássicos da Política. No primeiro episódio dessa série eu abordei um pouco sobre a filosofia política de Nicolau Maquiavel, tentando sobretudo desmistificar a visão pessimista a respeito do autor e trazendo uma visão um pouco mais otimista a respeito de suas ideias políticas e sua visão do que seria o príncipe e de como deveria ser conduzido ao Estado. Na sequência, no episódio 2, que também pode ser conferido aqui por todos vocês, eu abordei um pouco sobre a filosofia política de Thomas Hobbes, que também é um importante autor da filosofia política na Inglaterra. No episódio de hoje eu quero voltar um pouco no tempo para falar sobre um dos maiores filósofos políticos da história da humanidade, que se chama nada mais nada menos do que Platão. Tá? Na verdade, Platão era um apelido, um nome que ele utilizava e que na verdade ele foi atribuído por outras pessoas em função da sua robustez. Platão era uma pessoa muito forte, de ombros largos, né? E aí por isso o apelido Platão, mas na verdade o seu nome era Aristócles de Atenas. Antes de falar especificamente sobre o Platão ou Aristócles de Atenas, eu vou convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar esse vídeo, inclusive comentar para que outras pessoas possam ter acesso. Antes de mais nada, vamos para a vinheta. Bom, Platão ou Aristócles de Atenas é conhecido essencialmente por suas obras que foram escritas de uma forma muito peculiar. Os livros de Platão foram escritos na forma de diálogos, geralmente interpretados ou tendo como um dos seus personagens centrais a figura de Sócrates, que foi o seu mestre. Sócrates foi o mentor de Platão, que por sua vez foi o mentor de Aristóteles, criando assim a chamada tríade da filosofia clássica, ou os três maiores filósofos da história. Bom, a obra de Platão ela está essencialmente escrita, pelo menos a obra política, em dois grandes livros. O primeiro se chama República e o segundo se chama Leis. A visão política de Platão ela é muito peculiar, porque a visão política de Platão está atrelada ao conceito de polis, ou seja, a análise política de Platão está ligada à análise da cidade e da forma como os cidadãos se portavam e se comportavam na cidade. Nesse particular, Platão propunha uma divisão da cidade ou da polis a partir de estamentos, a partir de classes sociais, que na verdade seriam traduzidas a partir de funções que deveriam ser desempenhadas no Estado, na polis. E nessa estrutura apresentada por Platão, existiriam três classes de trabalhadores ou três classes de funções essenciais para a manutenção do Estado. A primeira função ou classe trazida pelo Platão é a chamada classe dos artesãos, dos camponeses e daqueles que seriam responsáveis pela produção dos materiais mais básicos para a vida em sociedade. Por exemplo, vestuários, armamentos, alimentação. Então estas pessoas que seriam inseridas nessa primeira classe, segundo Platão, seriam responsáveis pela sobrevivência da polis. Essas pessoas, ainda segundo Platão, constituiriam o que ele chama de almas de bronze da cidade. Uma segunda classe ou um segundo estamento trazido por Platão na sua obra A República é a classe dos guardiões, que seriam especificamente os soldados, aqueles que deveriam obrigatoriamente promover a segurança da polis, promover a segurança interna e externa contra ameaças internas e ameaças externas. Esses guardiões, segundo Platão, constituiriam o que ele chama de almas de prata, porque seriam responsáveis diretamente pela produção dos seus concidadãos. A última classe ou a última função prevista por Platão em sua obra seria a função dos governantes, que, segundo ele, como nós vamos ver mais à frente, deveria ser exercida exclusivamente pelos filósofos.
essa classe de governantes seria responsável por dirigir tecnicamente e administrar a polis. Então, Platão propunha uma divisão formal de classes e uma divisão social a partir de funções específicas e pré-determinadas. Vejam que, em sua teoria política, Platão vai propor obrigatoriamente que essas funções sejam desempenhadas por estas pessoas sempre. Ou seja, Platão não recomenda que as pessoas que estejam na primeira classe possam exercer funções da segunda ou mesmo para a terceira. Ou seja, quem é guardião vai permanecer guardião até o fim da sua vida, quem é artesão, quem é camponês, quem é produtor, vai ter que continuar exercendo essa função até o fim da sua vida. E muita gente acaba achando que Platão estava impondo na sua teoria a visão de determinismo causal, social, até mesmo religioso, como a igreja antes propunha, aquela ideia de que quem nasce escravo morre escravo e assim por diante. Mas vejam que a teoria política de Platão ela vai muito além dessa noção de determinismo. Porque para Platão, essa divisão em classes, em estamentos e em funções, ela era essencial para a organização da própria cidade. Então Platão vai dizer, olha, quem é artesão, quem é camponês e sabe fazer isso muito bem, vai desenvolver o que ele chama de princípio da especialidade. Então esta pessoa que é artesã e que já atua há muito tempo como artesão, ele é especialista naquilo que ele faz. Então, pensando na ideia de melhor funcionamento da polis, da cidade, eu não posso permitir que essa pessoa migre para uma outra função, correndo o risco de que ela não exerça a sua melhor capacidade intelectual ou técnica produtiva. Então, para Platão, as pessoas que estivessem inseridas nessas classes deveriam permanecer nessas classes até o fim das suas vidas. Bom, mas qual que é então o critério trazido por Platão para dizer quem que vai ser camponês, quem que vai ser guardião e quem que vai ser governante? Primeiro passo, existe uma palavra que do grego se chama paideia, que traduzido significa educação, mas não apenas educação. Platão propunha um processo rigoroso de educação. Então a ideia de Platão era basicamente a seguinte: nós vamos estabelecer um processo rigoroso de educação e todas as pessoas da polis vão ser submetidas a este processo de educação. Ele vai dizer que o processo deveria ser composto mais ou menos de 3 fases, ou 3 provas, traduzindo para a nossa realidade. Na primeira fase, Platão vai dizer, nós vamos oferecer educação por 20 anos para todas as pessoas da mesma forma, com o mesmo nível, com a mesma capacidade. Ele vai dizer que depois desses 20 anos, essas pessoas passando por esse rigoroso processo de educação, essas pessoas vão passar por uma prova, por um teste, que Platão não especifica qual é. E ele vai dizer, depois de passar por esse teste, algumas pessoas, elas não vão passar para a segunda fase. Na verdade, é a maior parte das pessoas. E ele vai dizer que essas pessoas que ficaram para trás, elas são pessoas de sensibilidade grosseira, ou seja, pessoas que o intelecto não é muito desenvolvido, mas que possuem outras habilidades técnicas, manuais, como, por exemplo, próprias para o desenvolvimento da agricultura, próprias para o desenvolvimento de armas, de espadas e assim por diante. E essas pessoas, portanto, estarão aptas para prover a sobrevivência da cidade. Então, essas pessoas, por óbvio, vão inserir ou vão estar inseridas na classe dos artesãos, camponeses, agricultores, a primeira classe ou primeiro estamento. Platão vai dizer que depois dessa primeira prova, as pessoas que foram aprovadas na primeira prova vão receber educação por mais 10 anos. E aí, depois desses 10 anos, seria feita uma segunda prova, uma segunda avaliação, uma segunda tentativa de avaliação ou de atividade. E Platão vai dizer que depois dessa segunda prova, você teria pessoas que passaram na primeira, mas que estagnaram na segunda. E aí ele vai dizer, estas pessoas possuem a alma de prata e precisam ser responsáveis pela defesa da cidade. Ou seja, elas não têm a sensibilidade grosseira, mas elas também não têm um intelecto muito avançado. Então essas pessoas vão estar ou vão integrar o exército, a defesa da polis, a defesa da cidade. E vejam que interessante. Por que um soldado, um general, um capitão, alguém que vai integrar o exército ou a defesa da cidade precisa ter um intelecto um pouco avançado? Porque para integrar o exército você precisa entender de estratégia.
Então, consequentemente, o seu intelecto não pode ser um intelecto de sensibilidade grosseira. E aí essas pessoas, portanto, serão alocadas na segunda classe. Platão vai dizer que estes que passarem para a última fase, eles vão ser submetidos, né, à arte da filosofia, ou seja, eles vão ser inseridos num processo de educação contínuo, indeterminado, vitalício, para o resto de suas vidas. E estes serão considerados filósofos. E, consequentemente, pelo domínio da filosofia, pelo domínio da capacidade de conhecimento elevado, estas pessoas em algum momento precisarão se tornar como governantes. Então vejam que, embora Platão determine em sua teoria que as pessoas precisam estar segregadas por funções, estas funções não são designadas por uma questão de determinismo causal, por uma questão de determinismo religioso, mesmo de sangue. Então não importa se você é filho de um artesão, de um camponês, se você é filho de um governante, o que vai determinar qual vai ser o seu papel na sociedade vai ser o seu desempenho nesse rigoroso processo de educação. Bom, por que para Platão, então, nesse processo rigoroso de educação, somente os filósofos podem ser ou devem ser os governantes? Onde que essa resposta vai ser encontrada? Lá no livro 7 da República, Platão traz um diálogo muito interessante, que é o diálogo da caverna. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse diálogo, mas no mito da caverna de Platão, Platão vai basicamente dizer que algumas pessoas foram colocadas em determinada situação. As pessoas, desde o seu nascimento, desde sua tenra idade, desde muito jovens, foram acorrentados ao fundo de uma caverna. E essas pessoas que foram acorrentadas ao fundo de uma caverna, elas não tinham noção da realidade como ela era. Elas não conseguiam enxergar absolutamente nada, porque elas estavam em absoluta escuridão. Mas próximo ao fim da caverna, existia uma luz, uma fogueira, uma lanterna, depende da tradução, que permitia com que essas pessoas que estavam dentro da caverna conseguissem ter um acesso a uma certa realidade, que era a projeção de objetos, de pessoas e de animais que passavam fora da caverna e que projetavam sombras dentro da caverna. Então toda a percepção de realidade que aquelas pessoas presas na caverna tinham era uma percepção de realidade daquilo que era projetado pelas sombras. E aí Platão vai dizer que uma destas pessoas consegue quebrar a corrente que a aprisionava e ela sai daquele local, ela sai daquele cativeiro e ela vai até a entrada da caverna. Quando ela chega na entrada da caverna, pela primeira vez os seus olhos têm contato com a luz do sol. Platão vai dizer que os olhos da pessoa praticamente queimam, porque é a primeira vez que ela vê a luz, que ela sente a luz. E fazendo aqui uma analogia, a luz é uma analogia para quê? Para o conhecimento, para a sabedoria. Então, quando essa pessoa consegue enxergar a luz pela primeira vez, Platão vai dizer que essa pessoa consegue ter acesso ao mundo exterior, ao mundo real, ao mundo como ele é. E aí essa pessoa começa a enxergar de fato a realidade, a verificar de fato o que é a realidade. E percebe que as pessoas, que os animais, que os objetos, eles não têm a forma que eram projetados na caverna, mas uma forma completamente diferente. E aí Platão diz que essa pessoa volta correndo para os seus companheiros, querendo lhes contar tudo que viu, tudo que presenciou. E aí Platão diz que essa pessoa volta, conta para estas pessoas o que viu, e as pessoas que estavam presas naquela realidade, que sempre viveram, falam primeiro que ele está louco, começam a rir dele, e falam que se ele não parar de contar mentiras, ele vai ser morto. E aí Platão fala, bom, somente quem conseguiu sair da caverna e acessar o que ele chama de mundo das ideias, que é o mundo da filosofia, então, portanto, os filósofos, é que tem capacidade de governar e de conduzir a vida em sociedade, porque, segundo Platão, somente os governantes e, consequentemente, somente os filósofos podem ter acesso ao mundo das ideias, ter acesso à verdade como ela é, e, consequentemente, eles não estarão sujeitos a imposições da realidade que são feitas por outras pessoas, como, por exemplo, a sombra da caverna, e que não conseguem enxergar o quadro geral, que não conseguem enxergar o todo, que não conseguem visualizar a vida como ela é. Então, por isso que, para Platão, dentro dessa perspectiva, ele vai propor um governo que é um governo aristocrático, a aristocracia do conhecimento. Somente os filósofos podem ser governantes. É por isso que Platão vai dizer, somente os filósofos podem se tornar reis e
todos os reis precisam se tornar filósofos. Além dessa explicação técnica, Platão também vai defender a necessidade de uma aristocracia do conhecimento, porque ele é completamente contrário à democracia ateniense. Para quem não se recorda, né, um primeiro motivo para ele ser contrário à democracia ateniense é que Platão foi discípulo de Sócrates. E Sócrates foi morto pela democracia ateniense. Platão tem alguns livros que contam a história da prisão, do julgamento e da morte de Sócrates, que foi morto por envenenamento. E Platão vai dizer o seguinte: bom, Sócrates foi morto pela democracia ateniense simplesmente porque ele ensinava os jovens a pensar. E ele vai dizer: se a democracia ateniense matou o mais sábio de todos os homens por um abuso do poder, porque quem lê os diálogos de Platão e sabe por que Sócrates foi morto, vai entender que a democracia ateniense ela estava composta por interesses que não eram interesses cidadãos. Então, por isso que para Platão a democracia ela é tão repugnante, porque as pessoas que estão no poder, ou que assumem o poder, elas não são guiadas pelas ideias da razão, pela luz do conhecimento, mas por interesses que estão escusos, que estão obscuros, que estão afastados da realidade. E um segundo fundamento é que para Platão, como as pessoas que compõem a democracia e que consequentemente decidem não têm acesso ao mundo real e ao mundo das ideias ao mesmo tempo, é o mundo da alma e o mundo da realidade, Platão vai dizer que essas pessoas não são capazes de tomar decisões políticas de forma fundamentadas e coerentes com aquilo que se deveria acontecer. Vejam que Platão tem uma noção muito interessante a respeito da importância do conhecimento, mas sobretudo a respeito do papel da polis. Platão vai dizer, inclusive, que toda justiça ela precisa ser sempre social. Ele vai dizer que não existem homens justos numa sociedade injusta. Ou toda a sociedade é justa ou não existe justiça, porque ele parte do pressuposto de que todos nós temos funções essenciais na polis em que precisamos desenvolver essas funções dentro daquilo que seja de interesse comum para todas as pessoas. Bom, esse é só um pequeno resumo, um spoiler, né, daquilo que o Platão traz em sua obra, e eu queria compartilhar com todos vocês muito mais com uma recomendação de leitura. Afinal, ler Platão é sempre, né, uma grande alegria, e eu vou deixar para vocês aqui no link alguns livros de Platão que são muito interessantes e que são externalizados nessa noção de diálogo. Para finalizar, óbvio, mais uma vez agradecendo a todos vocês aí pela presença e pelo acompanhamento. É muito bacana porque existe um grande mistério na filosofia. Ninguém sabe se o Platão, de fato, estava narrando, né, coisas que ele presenciou do Sócrates, ou se ele inventou diálogos da sua cabeça. E tem muita gente, inclusive, que vai dizer que o Sócrates, na verdade, era o Platão se passando por Sócrates para poder conseguir publicar. São os grandes mistérios da filosofia, mas fato é que Sócrates, Platão e Aristóteles são três dos maiores filósofos e cientistas políticos, e todos nós precisamos ter acesso a esse vasto conhecimento. Obrigado de novo pela atenção, até uma próxima. Tchau, tchau.